Abramos nossas Bíblias em 1 Pedro capítulo 3. As mulheres já ouviram bastante. Hoje os homens começam a ouvir também. Alguns já tinham insinuado que eu estava fugindo do sermão. Não tem mais como fugir. 1 Pedro capítulo 3. Eu farei a leitura dos versículos 1 a 7. E nessa noite nós veremos a primeira parte do versículo 7 para a nossa edificação. 1 Pedro capítulo 3, de 1 a 7. Essa é a palavra da salvação. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós os tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém. Amém. Vamos orar. Ó Deus, é com temor e tremor que nós nos aproximamos da Tua Palavra. Nós fomos lembrados hoje pela manhã, a partir da interpretação do catecismo, acerca da leitura da Palavra, que temos que lê-la contra nós mesmos. Temos que lê-la nos subjugando a ela. E sem dúvida alguma, nessa noite, principalmente nós homens, teremos que, não só pela leitura, mas principalmente pela pregação da palavra, nos submeter à Tua santa vontade. Ó Deus, nos dê porção dobrada do Teu Santo Espírito, para ouvirmos as instruções e nelas confiarmos, a ponto de realmente experimentarmos cada uma delas, talvez pela primeira vez em nossas vidas, em nossa carreira cristã. E eu te peço, ó Deus, por aqueles que aqui entraram ainda sem a salvação, que eles possam ver na exposição desse texto a graça bendita de Jesus Cristo, que ainda salva maridos como nós, que ainda insiste em amar maridos como nós, e que nessa misericórdia toda a Tua graça seja manifestada mais uma vez, e pecadores desejem estar contigo em comunhão plena, que só pode acontecer mediante regeneração, um novo coração e o início do processo de santificação. Tende misericórdia de nós, salva o Teu povo e nos transforma cada vez mais à medida da varonilidade do Senhor Jesus Cristo, o perfeito varão, o perfeito marido. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Eu vou ler a parte de um livro que fala a respeito de um homem, e vocês vão tentar adivinhar quem é esse homem. Fundamentalmente, esse homem achava que faltava alguma coisa à mulher. Para ele, a mulher era um homem incompleto.
Na reprodução, a mulher é passiva e receptora, enquanto o homem é ativo e produtivo. Por essa razão é que, segundo este homem, o filho do casal herdava apenas as características do pai. Esse homem acreditava que todas as características da criança já estavam presentes no sêmen do pai. Para ele, a mulher era apenas o solo que acolhia e fazia germinar a semente que vinha do semeador, ou seja, do homem. A visão distorcida que este homem tinha da mulher surtiu efeitos particularmente danosos, pois foi ela, essa visão, que predominou durante toda a Idade Média. Desta forma, a igreja herdou uma visão da mulher para a qual não há qualquer fundamento na Bíblia. Afinal de contas, Jesus certamente não foi um inimigo das mulheres. Vocês têm alguma ideia de quem esse autor está falando? A quem ele se refere? Se os verbos não estivessem no passado e não fosse mencionado aqui a questão da Idade Média, talvez vocês pensassem assim: é o Donald Trump. Não, esse homem aqui mencionado, ele é bem mais inteligente, ou considerado bem mais inteligente do que o Donald Trump. Talvez tão machista quanto, ou até mais, devido à sua suposta inteligência. Esse autor está falando sobre ninguém mais, ninguém menos do que o grande Aristóteles, o grande filósofo, que via as mulheres com essas características. Um homem incompleto. É interessante porque você vê hoje, no nosso mundo cheio de politicamente correto, as pessoas atacando a visão da igreja, do cristianismo a respeito do homem e da mulher. Mas você não vê muitas pessoas atacando o aristotelismo de gênero. Por que isso? Porque certamente essas pessoas não entendem que a visão bíblica de fato é a única, absolutamente única, que nos apresenta verdadeiramente o que é o homem e o que é a mulher. E nós temos percebido isso, graças a Deus, nesse capítulo, que começou ali no versículo 1, e agora se encerra pelo menos essa parte falando sobre homem e mulher com o versículo 7. E nós vimos então a visão bíblica da mulher nos versículos 1 a 6. Nós vimos aqui que essa de fato é a receita de mulher. A receita de mulher segundo o Evangelho e não segundo autores e poetas humanos ou meramente humanistas. E nós chegamos então a um versículo que fala a respeito da masculinidade bíblica. Tivemos nesse fim de semana a presença do pastor Josafá aqui, tratando sobre isso, esse tema tão importante. E tivemos ali a presença de mais de 150 homens. Você estava lá? Qual é a sua preocupação com a masculinidade a partir das Escrituras? Você realmente entende que isso faz parte da sua santificação? Meus irmãos, sem dúvida, esse é um daqueles sermões onde a esposa do ministro tem todo o direito de dizer: por que você não faz isso lá em casa? Você está ensinando? Está aplicando? Por que você não vive isso lá em casa? Eu só espero que essa reação não seja pública, mas sim privada. Meus irmãos, o primeiro a ter que ouvir essa mensagem, sem dúvida alguma, sou eu. Porque sem dúvida alguma eu me encaixo exatamente nessa característica ou nessa chamada aqui do versículo 7, maridos. E nesse sentido, há aqui a presença de vários que ainda não são maridos. E por isso eu digo aos homens solteiros: casem-se logo, para que vocês possam aplicar as riquezas desse texto na vida de vocês, sendo ainda mais santos para o Senhor. E esse texto também vai falar às mulheres solteiras, as mulheres que estejam aí aguardando
um casamento, e é um texto que não tem muito a ver com a formatura em enfermagem, mas tem a ver com o fato de que a Raíssa está mais do que preparada para arrumar um noivo. Então, por favor, se apresente. Esse texto, então, nos mostra que da mesma maneira que as mulheres têm diversos privilégios, agindo como filhas de Sara, para assim então demonstrar o Evangelho da Graça pela sua própria vida, aqui então os homens, hoje, no início da exposição desse versículo, têm o privilégio de viver a vida comum do lar, com discernimento, assim apontando a sociedade para Cristo. Vejam mais uma vez que a temática de Pedro, desde 1 Pedro 2, versículo 11, é uma temática evangelística. Essa passagem não está apenas querendo salvar os nossos casamentos. Essa passagem não está apenas querendo dar a nós o privilégio de termos uma família mais bíblica. Essa passagem está nos ensinando que ao salvarmos o nosso casamento e em termos uma família mais bíblica, nós estamos falando bem alto para o mundo o que é o Evangelho e como a salvação se encontra apenas na graça de Deus, que consegue fazer com que dois pecadores completamente distintos em termos de sexualidade se unam e ainda consigam ser felizes. Será? Ou é tudo fachada? Será? Ou nós estamos vivendo uma utopia? Não estamos vivendo qualquer utopia. O texto bíblico pode estar distante de nós, mas ele é para nós uma realidade. Não um mero padrão inalcançável, mas algo que pela graça e pelo poder do Espírito deve ser buscado por nós com todo o afinco, com todo o apreço. O Sínodo do Piauí não se reuniu para trazer mais uma vez um congresso, uma conferência sobre masculinidade bíblica, se o Sínodo cresce que isso era simplesmente mais um fim de semana de muito aprendizado e nenhuma transformação. Eu creio poderosamente que esse versículo vem falar não apenas a essa igreja, mas se encaixa perfeitamente no contexto de hoje, quando recebemos uma mensagem para tomar cuidado com uma certa avenida de Teresina que ficaria fechada por causa da 10ª parada da diversidade em Teresina. Eu procurei na página do Meio Norte algumas informações sobre isso, e lá dizia que, dentre outras coisas, a atração principal seria a cantora Pablo Vittar. Não é um erro. A cantora Pablo Vittar. E de fato nós trataremos aqui, num primeiro momento, de uma diversidade. Esse é o nosso primeiro ponto. A distinção do homem e da mulher. A diversidade bíblica. E por isso, toda a diversidade sexual, ela se limita a uma distinção entre homem e mulher. Se agora o censo do IBGE ou alguma matrícula que você vá fazer em algum lugar te deu uma opção de mais de 15 sexos ou gêneros, isso certamente não flui das Escrituras. A diversidade bíblica, e por isso a única que existe, ela se limita ao homem e à mulher. E isso é importantíssimo para tratarmos desse versículo aqui, especialmente porque nós vemos a palavra igualmente sendo utilizada. Nosso primeiro ponto, então, é exatamente esse: maridos, vós igualmente. O que isso quer dizer? Ora, a gente já tem trabalhado essa questão, e no primeiro versículo do capítulo 3, nós vemos: mulheres, sede vós igualmente submissas.
Isso nos ligou a todo o contexto anterior, a submissão às autoridades civis, a submissão aos chefes e senhores, aos empregadores, e principalmente ao modelo perfeito de Cristo, de submissão, que nós vimos aqui nos versículos 21 a 25. Mas vejam então que para as mulheres, claramente a ordem é: sede vós igualmente submissas. O advérbio aqui, igualmente, não está na mesma proporção, pelo menos não como as pessoas usam. Como é que vocês acham que os igualitaristas e não complementaristas usam essa expressão? Igualitarismo e complementarismo são duas visões acerca da distinção mulher e homem, mesmo dentro da igreja. Você vai ter crentes dizendo que hoje, por causa de Cristo, nós assumimos uma posição igualitarista. Não existe mais qualquer diferença entre homem e mulher. Não existe essa questão de autoridade e submissão. Cristo nos livrou dessa maldição da queda. A posição complementarista vai nos dizer que, sim, a maldição da queda tornou isso uma situação mais difícil, mas Deus continua fazendo então com que homem e mulher se complementem, um sendo o cabeça e a outra a auxiliar. Os igualitaristas cristãos olham então para o termo igualmente e vão dizer: viu? Da mesma forma que as mulheres deveriam ser submissas aos seus maridos, quando Pedro usa esse termo aqui, ele está dizendo implicitamente: maridos, vós igualmente sede submissos às suas esposas, fazendo as coisas que ele descreve. Falso. O igualmente aqui certamente é a mesma expressão do versículo 1, mas nós entendemos aqui então que os maridos não devem ser submissos às suas mulheres, mas sim submissos à palavra de Deus quanto à masculinidade. É por isso que, se você teve oportunidade e não foi, você desperdiçou mais uma vez um tesouro maravilhoso de ouvir um pastor experiente falando sobre o nosso dever enquanto homens. Isso é parte fundamental das nossas vidas, especialmente se nós formos casados. Mas então nós somos lembrados aqui que essa submissão à palavra de Deus e ao que ela nos ensina sobre masculinidade é fundamental para entendermos a distinção. Existe uma distinção, se quiser usar a palavra diversidade, e ela começa baseada lá em Gênesis 1, por favor. Esse primeiro momento, nós trataremos da distinção de uma forma geral. E aí entraremos num aspecto mais específico de 1 Pedro 3,7. Lá em Gênesis 1, versículos 26 a 28, diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Você sabe que isso está acontecendo no 6º dia da criação? Você sabe que aqui a Santíssima Trindade diz: façamos o homem. E o texto diz: homem e mulher os criou. Homem e mulher são iguais perante Deus. Ambos carregam a imagem da Santíssima Trindade. Os dois, homem e mulher, foram feitos à semelhança de Deus. A distinção começa, de fato,
a partir de uma igualdade. Uma igualdade perante Deus que não exclui a distinção na funcionalidade. É isso que nós vemos quando você vira a página no detalhamento do sexto dia. Aqui em Gênesis 1, nós temos o sexto dia de uma forma geral. E em Gênesis 2, a lupa do Espírito Santo nos foca naquele grande dia maravilhoso, onde o ápice da criação foi formado, o homem e a mulher. E nós temos aqui os versículos que nos dizem como isso aconteceu. Gênesis 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Já temos uma dica aí. Ela seria uma auxiliadora. Idônea. Semelhante. Ela é criada à imagem de Deus. Versículo 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Essa mulher não viria de nenhuma outra origem ou fonte, senão aquela de onde ela surgiu. Versículo 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Você consegue perceber aqui? O que é a mulher? Ela é tão humana quanto o homem. Diferentemente do que muitos pensaram no passado, ela tem uma alma como o homem tem. Eles nesse sentido são idênticos. A imagem e a semelhança de Deus. Mas um é cabeça e autoridade, a outra é auxiliadora, mesmo que seja auxiliadora idônea e submissa. Está aqui a base, então, daquilo que nós podemos chamar de sexualidade, distinção do homem e da mulher. Mas essa distinção, ela fica ainda mais evidente e, infelizmente, deturpada a partir de Gênesis 3. Vocês conhecem a história? A serpente, então, imediatamente ela faz o quê? Ela inverte os papéis. Ela começa a tratar principalmente com Eva. Ela quer demonstrar que, logo no início das coisas, a mulher, então, faria o papel que era devido ao homem. Eles pecam, eles caem, e o resultado disso se encontra aqui no versículo 12 de Gênesis 3. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. O casamento, ou melhor, o matrimônio de Adão e Eva, era perfeito, estava perfeito. Estavam nus e não se envergonhavam. Mas devido ao pecado, à desobediência, terem dado ouvidos à serpente, eles caíram. E agora, esse amor de Adão por Eva se transforma em acusação. Não é assim que os nossos matrimônios muitas vezes se encontram? A lua de mel acabou. Parece que o nosso matrimônio se sustenta realmente apenas nos votos. Não há mais sentimento. Eu não tenho coragem de me separar, muito menos de me divorciar. O que as pessoas vão dizer na igreja? Mas aqui, mesmo depois da queda, nós vemos Deus, no versículo 9, mostrando quem Adão era. Gênesis 3:9 diz: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Onde tu estás? Ele não perguntou onde vocês estão. Ora, não foi a mulher que pegou? Não é, a culpa não é toda da mulher? Deus sabia disso. Ele podia ter ido para ela e falar assim: Eva, como é que você não prestou atenção nas coisas e fez o meu Adão cair?
ele foi para Adão. Adão era o representante, ele ainda é o nosso representante. E isso aqui resume muito bem aquilo que o pastor Josafá disse na sua primeira fala na sexta-feira à noite. Que no final das contas, por mais que seja difícil admitir e assumir isso, a culpa é sempre do homem. É porque você não tem a esposa que eu tenho. A culpa é sempre nossa. Mesmo que a culpa seja da esposa. Mesmo que ela tenha pecado. O quanto você é cúmplice ou não participou de algumas coisas para que isso pudesse ser evitado. Esse pensamento é transportado então para a teologia de Paulo lá em 1 Timóteo capítulo 2, por favor. 1 Timóteo capítulo 2. Versículos 11 a 14. Se concentrem aqui, por favor, nas razões dadas para a argumentação de Paulo. 1 Timóteo 2, de 11 a 14. A mulher aprende em silêncio com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. E os homens olham e dizem isso, Paulo, obrigado. Está deixando claro aqui que a culpa foi da mulher. Mas não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo, primeiro, é uma argumentação criacional. O homem foi criado primeiro, depois Eva. Isso já demonstra a autoridade. Pronto. Mas segundo, Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. E ao invés de você pensar que aqui a mulher está sendo acusada ainda mais, a responsabilidade principal está em Adão. Ele não foi iludido de fato, ele pecou deliberadamente. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele estava ali o tempo todo. E sabe por que você talvez não saiba disso? Porque você não está participando dos nossos encontros aqui realizados pela UPH, que está estudando o livro chamado Silêncio de Adão, baseado exatamente nesse tema. Adão ficou quieto lá no Éden. Eva, por sua vez, tomou uma postura, e por causa do silêncio de Adão, nós homens aqui hoje continuamos ficando em silêncio, e as nossas mulheres é que vão e tem que fazer alguma coisa. A próxima reunião é nesse mês, o presbítero vai anunciar hoje. Você vai continuar não indo? Você vai continuar ficando em silêncio na sua casa? Você vai continuar então não sendo iludido e pecando deliberadamente como o nosso primeiro pai o fez? Ou você vai entender que existe esperança de transformação? Quando nós estudamos essas coisas, é para sermos confrontados e buscarmos o Espírito Santo. Deus, me ajuda a ser um homem mais bíblico, menos como Adão e mais como Cristo. Paulo então aplica essa questão da masculinidade não só aqui, mas também em 1 Coríntios 11, por favor. 1 Coríntios 11 é importantíssimo, porque fecha mais uma vez o círculo no que diz respeito tanto à igualdade de homem e mulher perante Deus, mas uma distinção clara na funcionalidade de ambos. 1 Coríntios 11, vamos ler os versículos 3 a 12.
Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rapa o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquear-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Que pensamento perfeito! Que pensamento completo! Que pensamento integral! Que coloca as partes nos seus devidos lugares e dá a honra devida a cada um. E a primeira coisa que nós percebemos aqui é como homem e mulher, na sua igualdade e ao mesmo tempo distinção, refletem exatamente o que, gente? O que é uno e ao mesmo tempo diverso? O que tem unidade plena e ao mesmo tempo diversidade? Senão a Santíssima Trindade. Vocês sabem disso. É um só Deus em três pessoas. Quando Deus, a Santíssima Trindade, fala lá em Gênesis, façamos o homem e a mulher, a nossa imagem e semelhança, é óbvio que o homem e a mulher refletiriam isso. A Trindade, então, nos ensina que as pessoas são iguais em essência, merecem o mesmo louvor, têm o mesmo poder, são Deus. Mas a sua funcionalidade é completamente diversificada, distinta. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai. E eles não fazem a mesma coisa, não só em relação à salvação, mas em relação a tantas outras coisas. Que relacionamento maravilhoso entre homem e mulher, demonstrando a grandeza e a santidade do nosso Deus. E olha como Paulo faz as aplicações. Nos versículos 8 e 9, ele diz: porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Se nós parássemos aqui, isso aqui estaria muito aristotélico. Mas não termina aqui. Essa é uma realidade. E se Aristóteles, porventura, parou aqui, ouviu a mulher simplesmente como um homem incompleto, ele precisava ter ouvido a sabedoria e a filosofia de Paulo, que continua nos versículos 11 e 12, por favor. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. As mulheres podem votar. O que seria de nós sem as mulheres? No mínimo, mais desorganização. Como é que nós encontraríamos as roupas dos meninos? Quem é que realmente teria algum senso de responsabilidade, principalmente numa casa cheia de homens? O que seria de nós sem as mulheres? E é fantástico como Paulo coloca aqui: no Senhor, nenhum dos dois é independente um do outro, e tudo vem de Deus. Essa unidade maravilhosa, juntamente com essa distinção fantástica, nos mostra então o quanto Aristóteles estava errado
E o quanto muitos de nós, homens crentes, maridos, somos ainda afetados pelo tal machismo cultural. A Bíblia não é machista. Paulo não foi machista. Algumas pessoas trazem essas acusações e não entendem que o que eu vou citar aqui, ainda daquele livro, não descreve exatamente o que nós cremos a partir da palavra de Deus. Diz assim a citação: infelizmente, Tomás de Aquino adotou também a visão que Aristóteles tinha da mulher. Para Aquino, a visão de Aristóteles estava de acordo com as palavras da Bíblia, segundo as quais a mulher teria sido feita a partir da costela de um homem. O livro, na verdade, é um diálogo. E quando um personagem diz isso, o outro responde: que besteira! Como é que eu vou acreditar que a mulher foi formada da costela de um homem? Você acredita nisso? Pois o pessoal lá da diversidade vai te pegar. Diga isso lá na sua universidade, para ver o que o pessoal do pessoal vai fazer com você. Afirme isso, onde quer que você esteja, para você sentir na pele o que significa hoje, em pleno século XXI, dizer que diversidade sexual, à luz das Escrituras, e por isso demonstrando a realidade das coisas como elas são, se limita a um homem e a uma mulher. Se você acha que é um homem preso num corpo feminino, você precisa de ajuda. Venha conversar comigo imediatamente. E vice-versa. Não é besteira. Eva, de fato, veio da costela de Adão. E isso é glorioso. Isso nos mostra, então, como Pedro está abrindo aqui essa responsabilidade dos homens. Maridos, voltemos para 1 Pedro: sede vós igualmente, ou vós igualmente, na verdade. E aí começa uma série de imperativos. Vivei a vida comum do lar com discernimento. Esse é o nosso segundo ponto. O primeiro ponto foi a distinção do homem e da mulher à luz das Escrituras. E agora nós vemos a compreensão do homem sobre a mulher. Isso é definido aqui por uma tradução literal do grego que diz: estejam juntos na mesma casa de acordo com conhecimento. Estejam juntos numa mesma casa de acordo com conhecimento. Ou seja, aqui a palavra traduzida como vivei pode dar uma ideia de habitar juntos. Mas em nenhum momento, não chega nem perto disso. Habitar juntos não significa morar junto ou ter uma relação de união estável. É impressionante como a porcentagem desse tipo de relacionamento tem crescido, e é óbvio que vai crescer. O Estado brasileiro, achando que estava fazendo um bem para as mulheres principalmente, abriu esse espaço, e agora homens irresponsáveis que nunca queriam casar, só queriam os privilégios das mulheres, vão continuar morando juntos com elas. Mas pelo menos os direitos estão garantidos, caso eles vão embora. Eu pergunto a vocês essa noite, mulheres, como é que vocês podem querer viver com um homem que não quer se casar com você? Qual é a razão? Tem alguma coisa em você que não o atrai tanto? Por que ele está com você? Você sabe, pela lei do Senhor gravada no seu coração, que o matrimônio foi instituído por Deus a toda a humanidade.
é um desespero tão grande. Você permanecer com um homem que diz na sua cara: eu não vou me casar com você. Liberte-se disso. Eu tenho certeza que você não precisa dele. Você não depende dele. Você depende do Senhor, que quer lhe dar um casamento e um matrimônio à luz das Escrituras. Morar junto jamais significa isso que o texto está dizendo. O que é que o texto está dizendo então? Viver a vida comum do lar. Morem juntos. Estejam juntos debaixo do mesmo teto, de acordo com o conhecimento. Então, viver a vida comum do lar é uma tradução maravilhosa. Isso nos ensina, irmãos, maridos, e por que não os filhos já, aprendendo o que é um casamento ou um matrimônio lá na frente. Trabalho doméstico também é masculino. Vamos traduzir aos nossos dias. Trabalho doméstico também é coisa de macho. Eu jogo lixo lá fora. De vez em quando eu lavo o carro e encero. Isso é coisa de homem. Veja, viver a vida comum do lar significa que sim, a prioridade do trabalho doméstico. Paulo diz isso a Tito: as mulheres sejam donas de casa. Não há nenhum demérito nisso. A prioridade do trabalho doméstico continua sendo da mulher. Mas isso não exclui a responsabilidade do marido em outras coisas que vão além de tirar o lixo ou lavar o carro. A esposa diz, por exemplo: meu amor, obrigado por estar pronto e disposto a morrer por mim. Mas enquanto isso não acontece, comece lavando a louça de vez em quando. Talvez a perseguição nunca chegue. Lava a louça, arruma a cama, faça alguma coisa que não vai ferir em nada a sua masculinidade. Pelo contrário, isso demonstra o quanto você se importa comigo. Isso é viver a vida comum do lar. É saber que dentre aquelas listas todas, que talvez até hoje a gente coloque como sendo apenas um trabalho feminino, ali eu preciso e devo me envolver também. Lembra daquela dica de hoje de manhã? Aprenda a cozinhar. Eu até hoje só sei fazer ovo frito. Mas pelo menos é uma demonstração. Isso não exclui o fato de que eu tenho que me aprimorar. Mas vocês não sabem o benefício que vocês vão estar causando para o matrimônio de vocês e para a sociedade como um todo. Quando vocês prepararem uma comidinha gostosa para sua esposa e ainda fizer uma surpresa. Isso é fruto do Evangelho. Isso é fruto da graça de Deus. Viver a vida comum do lar é querer estar junto da esposa. Você pode ler isso em Cantares de Salomão. Lá está evidente, não só a relação do marido, mas também da esposa. Eles querem estar juntos. O meu amado é meu, eu sou do meu amado. Isso diz respeito, sim, à presença física. Não é meramente a questão sexual, mas a questão da companhia. Quando nós aprendemos que o matrimônio é primordialmente uma aliança de companheirismo. Sim, o sexo faz parte, é uma parte vital, mas não é a prioridade. Você tem prazer em estar com a sua esposa? Vamos a Provérbios 5, por favor. Provérbios, capítulo 5.
a partir do versículo 15. Provérbios 5, a partir do versículo 15. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas. Sejam para ti somente, não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa. Sacie-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? E aqui a aplicação não é simplesmente eu deixar a companhia da minha esposa e buscar a companhia de outra. Claro, isso é óbvio. Trataremos mais disso no próximo sermão. Aliás, aqui, mulheres, eu tentei ao máximo expandir esse versículo para 3 sermões, mas é difícil competir com 6 versículos. Eu consegui fazer pelo menos 2. Quem sabe um terceiro, se o Espírito Santo assim o quiser. Mas a proporção já está melhor. Um versículo para 2 sermões, se tiveram 6 versículos para 3 sermões. E sem dúvida alguma, cabe então a revisão desse sermão, né, como nunca antes, para os maridos em casa. Você tem prazer na companhia de sua esposa? Você pode dizer que realmente lhe agrada estar com ela? Ou você, morando na mesma região onde seus familiares moram, você passa mais tempo na casa dos seus familiares do que com a sua esposa em casa? Por que é que depois de 20 anos de casados, esse desejo de estar juntos não existe mais? Você prefere os parças do que estar com a sua esposa? Não é, insisto, só com outras mulheres. É preferir a pelada, e eu estou falando de futebol. É preferir o videogame. Sua esposa tem que aprender a jogar videogame para ela ficar com você um pouco. Você prefere outras coisas do que estar junto da sua esposa? Não é isso que o texto aqui está ensinando. Viver a vida comum do lar, então, é desejar estar junto. Vocês dormem no mesmo quarto? Ou já faz anos que você está num quarto e ela no outro? Você dorme mais no sofá do que na sua cama. E quando vocês dormem no mesmo quarto, vocês dormem na cama de casal ou tem ali 2 camas de solteiro? Quando vocês dormem na mesma cama de casal, seus pés ainda se entrelaçam durante a noite. Desejem isso. Busquem isso no Espírito Santo. Não é utopia. Jovens, casem-se logo para seus pés se entrelaçarem durante a noite. Viver a vida comum do lar é ter uma conta conjunta. Não é você trabalhar e ter o seu dinheirinho, não é ela trabalhar e ter o dinheirinho dela. De vez em quando os nossos orçamentos se encontram. Não significa que ter uma conta conjunta não lhe permita mais ter uma conta salário, ou essa ou aquela. Mas vocês conhecem a movimentação financeira da família, é uma só. Um voto da época dos puritanos
no casamento dizia: prometemos ter uma só bolsa. Ou será que as finanças precisam ficar em segredo, porque outras coisas precisam ficar em segredo? Viver a vida como um lar significa criar os filhos juntos. Sim, maridos. Principalmente quando nós olhamos para Efésios capítulo 6, a principal função do marido é também a criação de filhos. E hoje, quando os órfãos funcionais de pais homens, nós temos nas igrejas. Eu não estou falando de órfãos de verdade, aqueles que não têm mais o pai, que o pai foi embora, que o pai abandonou a família, que o pai morreu. Eu estou falando de órfãos funcionais, aqueles que o pai está em casa e não é pai, e não cria os filhos. No máximo traz o sustento e o pão de cada dia. Viver a vida comum do lar significa isso: trocar a fralda dos bebês e realmente saber que a sua esposa é auxiliar e auxiliadora na sua prioridade. Isso, claro, não esgota tudo aquilo que nós aprendemos com viver a vida comum do lar, mas nos dá uma noção correta do que significa isso. E mais uma vez, quando somos confrontados com essas realidades, a confrontação é para nos dar esperança de que o que Pedro está falando aqui, pelo Espírito Santo, nos mostra que podemos sim viver a vida comum do lar, a partir de hoje. Não tem mais jeito, meu casamento tem. Aprenda a aplicar essas coisas em suas vidas. O texto continua: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. E literalmente lá, como eu falei, de acordo com conhecimento. E se tem uma coisa que nós precisamos, é de discernimento, de conhecimento em relação às nossas mulheres. Como dizem as más línguas, uma pessoa caminhando pela praia tropeçou, e quando ele foi ver, era uma lâmpada mágica. E ele então, seguindo a lenda, ele alisa a lâmpada e sai dali o gênio da lâmpada. Resmungando, mal-humorado, estava dormindo há milênios. E ele diz: olha, você tem só um pedido. Mas não são 3, não, tem só um. Eu estou com raiva. E ele fala: então o negócio é o seguinte, vou pedir e pedir bem. Eu estou no Brasil, mas na verdade eu sou da África. Mas eu quero visitar os meus parentes na África. Mas eu tenho medo de andar de avião. Eu não consigo ir por navio. Eu preciso que você construa uma ponte daqui do Brasil até a África para que eu vá de carro. E o gênio mal-humorado diz: você é maluco? Está me achando um cara de engenheiro civil? Você sabe quanto de concreto você precisa para construir uma ponte dessa? Pede outra coisa. E ele falou: então tá bom. Eu me casei há algum tempo e eu gostaria de entender a minha mulher. E aí o gênio imediatamente disse: como é que você quer essa ponte? Vamos construir a ponte agora, nesse exato momento, para que você vá visitar então a sua família. As más línguas dizem isso, e insisto, a culpa é prioritariamente do homem. Com discernimento, com conhecimento, nos mostra que precisamos ser mestres da comunicação. Mestres da comunicação. E existe um texto aqui, por favor, vá para Efésios capítulo 4. Efésios 4. Que nos ensina como essa comunicação deve ser. E a iniciativa é sua, marido. É sua. Pastor, mas minha mulher é incompreensível, ela dá pano para manga, ela não me ajuda. E isso não tira de você a iniciativa. Efésios capítulo 4, versículos 25 a 29, bem conhecidos e até aplicados à ideia da comunicação.
Efésios 4:25 diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Tanto as mulheres quanto aos homens são chamados para realizar essas coisas incondicionalmente. Mulher, você não deve ser submissa somente quando o seu marido lhe ama como Cristo amou a igreja. Maridos, vocês não devem viver a vida comum do lar com discernimento somente quando as mulheres forem submissas. Vocês têm que se encontrar no meio do caminho. E é por isso que estamos pregando isso aqui. É por isso que teve congresso da masculinidade. É por isso que vai ter um encontro de casais no final do mês. Porque nós cremos no poder da palavra de Deus. E a iniciativa, homens, como eu já disse, é sempre sua. Como é que você é mestre da comunicação, baseado em Efésios 4? Você se lembra agora, e lembra a sua esposa, de que a comunicação, em primeiro lugar, é baseada na verdade. Fale cada um a verdade com o seu próximo. Você deixa a mentira. Tem alguma mentira no seu casamento? Mande embora hoje. E fale cada um a verdade com o seu próximo. Essa comunicação é baseada no perdão. Você talvez tenha que confessar alguma coisa, uma mentira que já está lá há anos. Mas o texto 26 nos lembra: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. É a sua responsabilidade, marido. Quando houver uma briga, você está com muita raiva. Certamente a culpa foi da sua esposa, como sempre é. Você vai deixar bem claro isso para ela. Vocês dormem na mesma cama, mas nessa noite não vai ter pé entrelaçado. Ela vai buscar e você vai tirar. É sua iniciativa. É sua iniciativa. Mesmo que a culpa seja toda dela, para que os seus pés continuem se entrelaçando e vocês não deem lugar ao diabo. A comunicação é baseada na ação. No versículo 28, aquele que furtava não furta mais, ele trabalha. Qual é o princípio aqui? Eu não falo apenas de boca, eu não amo apenas de boca, mas eu faço. Eu prometo as coisas para minha esposa, muitas coisas a desagradam e eu ainda faço. E eu digo: não, agora não mais. Eu vou preferir estar com você, eu vou dispensar os parças, eu não vou mais jogar futebol todos os dias, videogame só fim de semana e olha lá. Eu vou estar com você e você realmente vai estar com ela. A comunicação é baseada na ação. E finalmente, a comunicação é baseada na edificação, versículo 29. Mesmo que saiam palavras assim da boca de vossas esposas, a sua resposta é: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação. Mas se nós formos honestos, geralmente, a boca que primeiro fala coisas não edificantes é a boca masculina. E num tom bem alto, para que todo mundo saiba quem é que manda naquela casa. Isso é ser mestre da comunicação. Isso é viver a vida comum do lar com discernimento. Mas não só isso. Isso é no que diz respeito ao que falar e como falar, mas também ao discernimento em relação ao que ouvir. E existe então um discernimento aqui para não darmos ouvidos às nossas esposas. Como assim? Agora elas ficaram preocupadas. Isso, não dar ouvidos às suas esposas quando elas estiverem em pecado.
alguns exemplos. Adão e Eva. A Bíblia diz claramente: Adão deu ouvidos a Eva. Come, meu amor. Abraão deu ouvidos a Sara. Toma e faz um filho com a serva. E hoje nós temos só toda a nação de muçulmanos. Sansão e Dalila. Vocês conhecem bem a história. E Sansão precisou perder a sua vida para aniquilar uma série de filisteus. E a lista continua, mostrando como homens piedosos deram ouvidos às suas esposas e aquilo representou pecado e consequências terríveis. E é claro que para isso, queridas esposas, nós pedimos a ajuda de vocês. Nós não somos brilhantes, por isso muitas vezes vocês não ajudam como deveriam. Por exemplo, a mulher diz: por favor, eu quero ficar sozinha. E aí você sai. Quando você volta, ela vai em prantos. E ela diz: por que você me deixou só? Não é não, é não, é sim, depende. Sim é sim ou é não. E nós sabemos que não é só naquela parte do mês, ou naquele momento. É porque existe sim, talvez até por causa da queda e do pecado, uma complexidade que nos mostra o quanto nós, maridos, apesar de tudo isso, precisamos ainda mais buscar discernimento. Não dar ouvido às esposas, então, significa que vamos dar ouvido a elas para aprender cada vez mais fisicamente e espiritualmente. Quais são as necessidades físicas da sua esposa? Quais são as necessidades espirituais da sua esposa? Você saberia responder? Se lá no encontro de casais tiver aquele joguinho, né? Vamos fazer as perguntas agora. Quem gosta de comer pizza, lasanha? Aí tem crise. Qual o livro preferido da Bíblia? Salmos, não é Gênesis? Você me conhece? Quanta literatura sobre mulheres nós temos hoje. Isso significa que nós homens não vamos apenas presentear nossas esposas com esses livros, mas nós vamos ler esses livros. São mulheres piedosas escrevendo a partir de uma perspectiva feminina que nós nunca teríamos. Nós somos homens estúpidos e ogros. Nossas esposas são delicadas, lindas e complexas. Mas toda essa literatura não substitui, não consegue superar uma boa conversa franca. Qual foi a última vez que você tomou a iniciativa de se sentar com a sua esposa e falar: agora vai? Quando você diz isso, o que você quer dizer na verdade? Eu não quero mais errar. Eu não quero mais que você me engane também. Vamos colocar os pingos nos is, por favor. Já são 30 anos. E parece que eu não me conheço ainda. E isso, obviamente, significa dar ouvidos às nossas esposas sexualmente, com discernimento na área física, espiritual e sexual. Uma citação fantástica nessa área diz: um homem deve primeiramente conquistar a mente e o coração de sua esposa, ou seja, o interior, para depois conquistar o restante do corpo, o exterior. Solteiros, casem-se logo, para poder aplicar isso na vida de vocês. E nós, casados já, homens,
cheios de testosterona. Lá queremos saber de interior, frescura. Vamos? Ok? Está pronto aí? E obviamente isso traz algumas situações trágicas e traumáticas nessa área na vida dos matrimônios. Uma boa dica aqui: leve sua esposa para um jantar à luz de velas. Prepare em casa. Não apenas para você se dar bem. Hoje eu vou me dar bem. Jantar à luz de velas. Mas para vocês poderem conversar sozinhos. Deixa os filhos com solteiros que não casaram ainda. E não precisa nem pagar. Sem as crianças, conversem. Invistam dinheiro nisso. Não sejam murrinhas ou pão duros. Vale a pena levar a sua esposa num bom restaurante. Para que você se dê bem, no sentido de ali, você poder conhecer um pouco melhor a sua esposa. O texto diz: vivei a vida comum do lar com conhecimento, traduzido adequadamente com discernimento. Estude a sua esposa. Seja um especialista nela. Se houver algum curso na faculdade sobre isso, faça. E ore. Ore por discernimento. Espírito Santo, me ajude. Não é a minha esposa que é complexa. O problema é a minha ignorância. O problema é a minha insistência em não ouvir uma mensagem como essa. O problema é eu achar que vai tudo muito bem, obrigado, e o meu matrimônio está em frangalhos. A iniciativa é sempre do homem. E mesmo que seja apenas um versículo aqui para nós, em contraste com 6 para as mulheres, fica evidente o peso de um versículo para nós homens, a partir daquilo que Deus determinou como masculinidade bíblica. A Santíssima Trindade é o modelo, não é? Por isso, abramos nossas Bíblias agora em Deuteronômio 32. E aqui chegamos ao fim. Deuteronômio 32. A partir do versículo 7. E percebam como Deus nos ama. Deuteronômio 32, a partir do versículo 7 até o 12. Lembra-te dos dias da antiguidade. Atenta para os anos de gerações em gerações. Pergunta a teu pai, ele te informará. Aos teus anciãos, e eles tu dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças das nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou-o e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos. Como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Nós somos a menina dos olhos do Senhor, e nesse sentido Ele nos abençoa, para que as nossas esposas sejam a menina dos nossos olhos. Seu casamento é em frangalhos. Essa palavra é para você entender
que no poder do Espírito Santo, apesar de você e dos seus pecados, a sua esposa pode e deve ser ainda a menina dos seus olhos. Tome iniciativa, busque ajuda, peça alguém mais maduro que lhe ensine como fazer um jantar à luz de velas. Estude, ore, se arrependa, se submeta a essa palavra maravilhosa. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Cristo, o noivo bendito, tem prazer em habitar conosco. Assim nós devemos amar as nossas esposas. Foi por isso que o noivo morreu na cruz do Calvário. Ele nos ama. E nessa noite, você tem a oportunidade de crer na cruz de Cristo, no que Ele fez, e receber então o benefício de poder fazer parte da igreja, que é a noiva maravilhosa, a menina dos olhos. E nós vemos isso acontecendo em cada matrimônio, em cada casamento, e os solteiros vão correr para se casarem também. Que Deus derrame a sua graça bendita sobre essa igreja, sobre essa comunidade. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela palavra da verdade que expõe o nosso pecado e ao mesmo tempo nos cobre com o sangue purificador de Jesus Cristo, o marido ideal, perfeito, adequado. Ó Deus, nos ajuda a perceber essas coisas nos nossos matrimônios. O cristianismo não é uma religião de misticismo apenas, de falsa espiritualidade, mas é uma espiritualidade real, tangível, que trata de detalhes tão importantes das nossas vidas. Ó Senhor, conforta nessa noite o coração das nossas esposas, que há anos talvez não experimentem um noivo como Cristo, e nesse sentido nos transforma enquanto maridos a sermos cada vez mais parecidos com o Senhor, para entendermos o que é viver a vida comum do lar com discernimento. Muitas coisas práticas nós ouvimos hoje, Senhor, e tantas outras coisas temos a aprender. Que o Teu Santo Espírito faça isso verdadeiramente em nossas vidas, que não seja mero conhecimento adquirido, mas que seja experimentado, e que essa experiência continue convencendo a sociedade de se curvar diante do amor de Cristo Jesus, e parem de sofrer com a sua ira, principalmente a vindoura. Ó Deus, tende misericórdia de nós e nos ajuda agora a celebrar o banquete do noivo, recebendo o pão e o vinho como comprovação desse amor maravilhoso por nós. É no nome dele que nós oramos. Amém.